Você está dormindo e continua cansada? Acorda de manhã como se não tivesse dormido a noite inteira? Você anda meio irritada, com pavio curto, com coisas que inclusive antigamente você tinha uma paciência muito maior? Anda esquecendo as coisas e até algumas tarefas simples que você está acostumada a fazer, você está deixando para lá ou não está tendo tempo de fazer ou está esquecendo? Você está sempre correndo, mas não está tendo tempo para nada. E ao mesmo tempo parece que você nunca está fazendo o suficiente. Talvez o problema não é cansaço, ou seja, não é cansaço físico. Talvez nesse momento o que está acontecendo com você é que você está com uma sobrecarga mental e emocional. E nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre as características desse tipo de situação que inclusive pode finalizar em um burnout. Como assim finalizar? Uma das consequências da sobrecarga emocional, da sobrecarga mental, é exatamente o burnout. Eu sou a Flávia Brasileiro, este é o canal Psicoflavinha, eu sou psicoterapeuta e quero muito trazer algumas informações sobre a questão do cansaço que ninguém vê, do cansaço que ninguém percebe, mas que você sabe que você está sentindo. Eu acho que quando a gente fala de cansaço, principalmente nós mulheres, já é uma coisa que nós habitualmente estamos acostumadas. É muito difícil você ver uma mulher descansada. Então, nós estamos constantemente fazendo muitas coisas, múltiplas tarefas, múltiplas responsabilidades e acabamos nos acostumando com essa coisa de estar sempre cansada. Uma boa noite de sono, um final de semana, uns dias de férias, normalmente você recarrega as baterias e fica descansada. Só que nesse momento talvez você está sentindo uma coisa diferente. Talvez você está sentindo um cansaço prolongado, uma sobrecarga mental, um cansaço até extremo mesmo, sabe? E um estresse que você não sabe de onde vem. Talvez nesse momento que você está sentindo é uma coisa diferente. Não é aquele cansaço que você está acostumada depois que você faz uma baita faxina, depois que você passa uma semana inteira fazendo hora extra. É um cansaço que vem com uma irritação constante. E você está percebendo isso, que o quanto você tem estado de pavio curto, o quanto coisas que antes você tinha um pouco mais de paciência, você está tendo menos agora. E essa irritação está se voltando contra você. E a tua memória também pode não estar tão boa quanto antes. Você percebe que você já não está com uma capacidade tão boa de memorização, você já não está lembrando as coisas tão rápido. Às vezes as pessoas te perguntam as coisas e você até demora um pouco para responder, porque você está procurando aí na tua cabeça como responder da melhor forma. E ao mesmo tempo, com essa memória ruim, você também está com a mente muito acelerada, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, não conseguindo se concentrar naquilo que você está fazendo e também muita dificuldade para relaxar. Além disso, aquele combo básico de culpa, né? Porque se você está muito irritada, você provavelmente está tendo algumas interações com as outras pessoas que não estão sendo de muita qualidade, você está tendo talvez um pouco mais de discussões com o teu parceiro, ou você está tendo dificuldade com os teus filhos, e isso traz bastante culpa. Então, esses são sinais mais específicos que diferenciam um esgotamento mental do esgotamento físico, do cansaço físico. É você estar com esses sintomas e ainda estar sempre cansada. E aí, no final ainda, parece que você não está dando conta de nada. Parece que você não consegue fazer as coisas que você fazia da forma como você fazia, no tempo que você fazia. Isso está acontecendo com você? Olha, por que isso está acontecendo com você? Por 3 fatores primordiais que acontecem na vida da gente e provavelmente está acontecendo na tua também, que são as responsabilidades invisíveis, a carga mental e a pressão de dar conta de tudo. O que seriam essas responsabilidades invisíveis? Tudo aquilo que a gente faz e que não está escrito em lugar nenhum. Seja pensar na lista de compras, ir no mercado fazer as compras, voltar a arrumar tudo, fazer a lista de tarefas de casa, fazer as tarefas de casa, cobrar da pessoa que está do teu lado, dos teus filhos, para que faça a parte deles, ainda que você divida a tarefa. Essa questão de você ficar tendo que cobrar, de você ficar tendo que lembrar, você está tendo que anotar coisas para que não falte dentro de casa. Ao mesmo tempo no trabalho você tem um monte de responsabilidade invisível também. Ao mesmo tempo você também tem um monte de responsabilidade invisível com a tua família, com os teus amigos.
Isso tudo sobrecarrega. E com o passar do tempo, à medida que você vai criando novas situações dentro da tua vida, você vai criando mais responsabilidades invisíveis. Ou melhor, elas já existem, você só vai assumindo elas, porque essas responsabilidades existem. Mas, via de regra, é a mulher que acaba assumindo essas responsabilidades por diversos fatores. E essas responsabilidades invisíveis, elas vão acumulando. Porque quando você é solteira, você vai ter responsabilidades invisíveis, mas você vai dando conta. Aí você resolve casar. Aí você agora tem as suas responsabilidades e todas as responsabilidades do casamento e também as responsabilidades do teu marido. E aí você decide ter filho. Tu percebe que isso vai escalando? Porque todas essas coisas que não estão escritas em lugar nenhum, você precisa fazer. E fazer, não necessariamente fazer, sabe? Colocar a mão ali para fazer. Mas só o fato de você, por exemplo, chegar em casa e as coisas que você tinha combinado não estarem feitas, isso aí já vai trazer o quê? Vai trazer uma responsabilidade invisível para você lembrar aquela pessoa que já tinha combinado com você que faria daquilo que aquela pessoa tem que fazer. E aí vai entrar no segundo item, que é a carga mental. Essas responsabilidades invisíveis acabam trazendo muita carga mental pra gente. Sabe aquela frase que a gente usa de vez em quando, que eu não tenho banda mental para isso? É real, porque a carga mental de tudo que nós mulheres temos que fazer é muito grande. Principalmente por causa do grande mito de que nós somos multitarefas, de que nós nascemos com mais habilidades para determinadas coisas. Isso é um mito criado para a gente continuar fazendo. A nossa biologia não concorda nadinha com isso, e tanto não concorda que você está se sentindo esgotada mentalmente. Então, a partir do momento que você, além das tuas responsabilidades no teu trabalho, em casa, com a família, elas vão acontecendo, ainda tem toda essa carga mental de pensar as coisas, de lembrar das coisas. E você vai acumulando isso. Então imagina no teu trabalho, tem uma carga mental específica. E eu te digo mais, a maioria das mulheres não está tendo burnout por conta somente do trabalho. E eu digo somente porque na maioria das vezes o nosso trabalho é onde menos demanda da nossa banda mental. Porque ali, mesmo que você faça mais do que você deveria fazer, tem um começo, um meio e fim. Mas na tua vida pessoal, na tua vida doméstica, na tua vida em todas as outras áreas que você também atua, não tem fim. Você chega em casa, você vai lá, faz o teu trabalho muito específico, aquilo que você já sabe como é que funciona, só que daí você chega em casa e você tem que lembrar de dar conta que tem que pagar, você tem que lembrar da comida que tem que fazer, você tem que lembrar do mercado que tem que fazer, você tem que anotar o mercado, aí você tem que lembrar que tem que ligar para tua mãe porque tem que comprar o presente para o aniversário não sei de quem, e aí você precisa lembrar que precisa visitar aquela tua amiga que acabou de ter neném, mas aí você tem que lembrar também que tem que agendar uma consulta médica para os teus filhos, aí tem que ir na escola para ver como é que está o desenvolvimento dos teus filhos, aí tu tem que ir na reunião da escola, aí tu tem que... Percebe? Isso é carga mental. É demais. É muito. E hoje eu vejo que tem muitas mulheres que falam assim, mas eu divido as coisas, meu marido me ajuda. Esse termo, ou meu parceiro, ou meu namorado, né? Esse termo me ajuda já é uma imensa red flag. Porque veja bem, se vocês são um casal e vocês moram na mesma casa e o teu marido faz algumas tarefas domésticas, primeiro, isso não quer dizer que ele está dividindo a carga mental com você, e muito menos as responsabilidades invisíveis. Na maioria das vezes, ele é um executor que, quando faz aquilo que vocês combinam, faz somente aquilo. Entende? E aí ele não está te ajudando, porque ele mora na mesma casa que você. Então, quando a gente entende que e verbaliza isso, né? Que a pessoa está te ajudando, toda a responsabilidade está em você e toda a carga mental está em você. Então, se você usa essa frase, o meu marido me ajuda, já perceba que você já está em esgotamento emocional e mental. Porque você já está com a responsabilidade invisível, já está com a carga mental. Porque ele vai lá e vai executar quando executa, porque às vezes não executam. E aí você tem que lembrar a pessoa de jogar um lixo porque a pessoa esqueceu de jogar um lixo fora. Entende? Então, isso é a questão da carga mental. Isso sobrecarrega o nosso sistema, porque aí, além de você ter a responsabilidade, além de você ter a carga mental, tem o terceiro item, que é a pressão de dar conta de tudo.
É a pressão de que você tem que dar conta. É a pressão de que você é a mulher forte, guerreira, que não deixa a peteca cair, a mulher que resolve tudo, a mulher que mete a cara. E isso aí vai te trazer um burnout. Eu sinto muito de falar isso. Por quê? Porque não é só fazer. Tem que pensar em fazer. Tem que pensar em todas as possibilidades, tem que pensar naquilo que tem que concluir e, além de tudo, tem que executar todas essas coisas. E isso faz com que você tenha um esgotamento mental, um esgotamento físico também, um esgotamento emocional, porque nenhum ser humano consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo sem sobrecarregar a própria mente, sem sobrecarregar o próprio corpo. E você, minha querida mulher, é um ser humano. Se o teu marido não dá conta, você também não dá. A questão é que você está tentando dar conta, sozinha. Essa pressão de dar conta de tudo, a pressão de dar conta de tudo num nível muito alto, é você não querer abrir mão de fazer alguma coisa e deixar que outra pessoa faça e permitir que outra pessoa faça, porque não, isso aqui é coisa de mulher, não, isso aqui é coisa de mãe, não, isso aqui é coisa de filha, não, isso aqui... Pois é. Às vezes, essas crenças que você tem acabam fazendo você ficar sobrecarregada também. E lembra, muitas crenças que você pode ter, ou que nós temos, não são crenças que foram criadas por nós. Mas ainda assim, nós estamos fazendo com que elas continuem se perpetuando na nossa vida. Então, presta atenção nas tarefas invisíveis, nas responsabilidades invisíveis e num monte de coisa. E aí você vai perceber que tudo que você tem como sinal e sintoma está correspondendo à quantidade de responsabilidade que você está assumindo sozinha. Você está com uma carga mental muito grande. E essa pressão de dar conta de tudo, e ainda por cima que você não pode falhar, porque na hora que você falha, porque você é humana, você se sente muito culpada. E é por tudo isso que eu te falei aqui agora e muito mais, que uma noite de descanso, um final de semana, não está sendo suficiente para você descansar. O que você precisa agora é repensar a forma como você está vivendo, repensar as responsabilidades que você está assumindo e até mesmo os critérios que você está usando de querer fazer tudo muito bem feito. Você talvez precise abrir mão um pouco desse preciosismo de querer ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita, para ser a ser humano que se acolhe, que cuida de si, que se prioriza. Porque se você não cuidar de você, se você não prestar atenção agora e não começar a estabelecer limites em cima de tudo que você está fazendo, isso pode evoluir para um burnout. Isso pode evoluir para um burnout, e isso eu te digo porque nós temos dados aí do Ministério da Saúde em que as mulheres estão se afastando pelo INSS com uma quantidade muito maior do que homens por conta de burnout. Então, para você não se prejudicar, não prejudicar a sua carreira, não prejudicar a sua própria família, você precisa pensar em você primeiro. Você precisa se acolher. Você precisa entender que se o seu marido não consegue fazer, se os seus filhos não conseguem fazer, e se ninguém está conseguindo fazer, não é você que vai conseguir fazer. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa aqui um comentário me dizendo de que forma você quer começar a estabelecer limites na tua vida. Como você pretende fazer isso? Um abraço e tchau!